Conselho aos pais para pastorear seus filhos. Richard Baxter. Deveres especiais dos filhos para com os pais. Terceiro conselho. Obedeça a seus pais em todas as coisas, o que Deus não proíbe. Lembre-se que assim como a natureza o fez incapaz de governar a si mesmo, Deus, na natureza, misericordiosamente lhe providenciou governadores. Aqui lhe digo primeiro o que é obediência. Depois digo por que você precisa ser obediente. Primeiro, obedecer a seus pais é fazer aquilo que eles lhe mandam, não fazer aquilo que eles lhes proíbem, porque é da vontade deles que não o faça. Você precisa a. Ter em mente o desejo de agradá-los, ficar contente quando pode os agradar e triste quando os ofende. B. Não pode pôr sua inteligência nem sua vontade contra a deles, e sim obedecer prontamente suas ordens, sem indisposição, murmúrios, nem discussão, mesmo quando acha que seu próprio modo é o melhor e seu próprio desejo é bastante razoável. Ainda assim, sua inteligência e vontade deve se sujeitar a deles. Do contrário, como pode os obedecer? Segundo, e quanto aos motivos de sua obediência? A. Considere ser a vontade de Deus que seja assim. Ele os pôs como autoridades dele a fim de o dirigir. Ao desobedecê-los, você desobedece a Deus. Veja o que a Bíblia afirma. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 20. Ouça o seu pai que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Provérbio, capítulo 23, verso 22. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Provérbio, capítulo 13, verso 1. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Provérbio, capítulo 1, verso 8 e 9. B. Considere também que o governo de seus pais é necessário para o seu próprio bem. É um governo de amor. Assim como seu corpo teria perecido se seus pais ou outros não tivessem cuidado de você, quando você mesmo não podia se cuidar. Da mesma forma, sua mente seria inculta e ignorante como a de animais, se não tivesse tido outros para o ensinar e dirigir. A natureza ensina os pintinhos a seguir a galinha, e todas as criaturas, quando são pequenas, a ser conduzidas e guiadas pela mãe. Do contrário, o que seria delas?
E C. Considere ainda que os pais são responsáveis diante de Deus por você. Se o deixam por conta própria, pode ser a destruição deles, bem como a sua, como bem nos lembra o triste exemplo de Eli. Não se rebele, pois, contra aqueles que Deus, por natureza e pela Bíblia, colocou acima de vocês. Embora o quinto mandamento exija a obediência aos príncipes, mestres, pastores e outros superiores, contudo, só menciona seu pai e sua mãe, porque eles são os primeiros de todos os seus dirigentes, a quem por natureza você mais deve obrigação. Talvez você alegue que, embora criancinhas precisem ser dirigidas pelos pais, você está crescido, é mais maduro e suficientemente sábio para se governar. Respondo: Deus não pensa assim ou não teria posto governantes acima de você. Você é mais sábio do que ele? São poucos no mundo que são suficientemente sábios para se governar. Do contrário, Deus não teria posto príncipes, magistrados, pastores e mestres sobre eles, como fez. Os servos da família têm a sua idade, contudo, são incapazes de se governar. Deus demonstra maior amor dando-lhe um mestre do que o deixando sem mestre, pois a juventude é irrefletida e inexperiente. Pergunta: mas quanto tempo os filhos ficam sob o comando e direção de seus pais? Resposta: há vários atos e graus de governo paterno, conforme as várias finalidades e utilidades dele. Alguns atos do governo deles são apenas para ensiná-lo a andar e falar. Alguns são para ensinar-lhe seu trabalho e vocação. Outros são para ensinar-lhes boas maneiras e o temor a Deus, ou o conhecimento das Escrituras. Outros ainda são para dar-lhe uma orientação de vida, de forma a não precisar mais da supervisão tão próxima deles. Quando algum desses objetivos é alcançado, e você obteve tudo o que a direção dos pais pôde ajudar a alcançar, então você ultrapassa essa fase da direção deles. Mas ainda lhes deve não só amor, honra e respeito, mas também obediência em todas as coisas que ainda cabe a eles para seu auxílio e direção. Contudo, quando você se casa e tem seus próprios bens, eles não estão mais tão encarregados de você como antes. No entanto, se eles lhe mandam cumprir seu dever com Deus ou com eles, você ainda lhes deve obediência. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conselhos.